Toda pessoa de fé é cheia de motivação e toda pessoa motivada é alguém persistente. Falar de persistência é falar de perseverança, de constância, de obstinação, de insistência. Quando colocamos-nos a mover em direção a um determinado alvo, algo que não pode faltar em nenhum de nós é essa capacidade de persistir. Fatores dentro de nós e fora de nós tentarão de todo jeito nos impedir de alcançar a meta, mas será a persistência, claro, depois da graça de Deus, que nos fará continuar, prosseguir, independente de qualquer coisa, de qualquer oposição, dificuldade e qualquer situação contrária. E, antes de aprofundar melhor nesse assunto, eu preciso dizer algo importante. Se persistir é insistir muitas vezes, isso quer dizer que persistência demanda dedicação, demanda esforço, demanda energia, demanda tempo. Isso dá trabalho. Então nós não podemos persistir pela coisa errada. E muitas vezes nós estamos insistindo em coisas erradas. Nós estamos batendo em portas erradas ou batendo em portas que não irão se abrir, portas que não são nossas. E isso não se classifica como persistência, e sim como teimosia, como cabeça dura, como imprudência, como insensatez. Então nós precisamos ter cuidado para não estarmos insistindo numa espera ou insistindo numa busca que não irá se resultar em nada, mas pelo contrário, irá nos desgastar mais e mais. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1 está escrito assim: corramos com perseverança, com persistência, ao combate proposto. Veja bem, corramos com perseverança, com persistência ao combate proposto. Então há um combate verdadeiro, como disse o apóstolo Paulo, o bom combate que vale a pena ser vivenciado. E depois diz assim, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O nosso olhar precisa estar focado no Senhor, para que assim nós possamos estar persistindo de maneira correta. Mas, compreendendo isso, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos persistentes na busca pela eternidade. Cristo já nos conquistou a salvação, mas nós precisamos ser persistentes na busca por essa salvação já nos conquistada. Filipenses 2,12, o apóstolo Paulo escreveu: trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos lutar para permanecer de pé, para estar em comunhão com o Senhor, ligados a Ele. E se viermos a cair, nós precisamos persistir na busca por nos colocar de pé, para novamente continuarmos caminhando rumo à eternidade. Em segundo lugar, nós precisamos ser persistentes na oração. Lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 12 está escrito: sede perseverantes na oração, sede persistentes na oração. Tanto a oração, para mantermos-nos conectados ao Senhor, ela precisa ser perseverante, persistente, insistente, quanto também a oração por aquilo que nós queremos receber do Senhor segundo a vontade dele. O Senhor nos ensinou sobre a insistência, sobre a persistência na oração. Um outro ponto muito importante: nós precisamos ser persistentes na pregação da palavra de Deus, na pregação do Evangelho. É por isso que eu estou sempre aqui pregando através desses vídeos. O Senhor nos deu o mandamento para que pregássemos, e nós precisamos pregar com todo o nosso ser. Precisamos pregar de todos os modos, precisamos pregar em todo tempo e lugar, e precisamos pregar para toda criatura. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12, está escrito assim: prega a palavra, insiste, persiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência, empenho de instruir. Nós devemos ser persistentes acima de tudo para alcançarmos a gloriosa eternidade e também para levarmos outros conosco. Mas também numa escala temporal, nós precisamos ser persistentes para alcançarmos nossos sonhos, projetos e metas nessa terra. Nas páginas das Sagradas Escrituras e na história da igreja, nós encontramos muitos homens e mulheres persistentes pela força do Senhor. Mas nós temos o supremo exemplo, o nosso modelo por excelência de persistência: Cristo Jesus. Claro, Jesus é o exemplo por excelência de persistência, mas ele nos permite inspirar em exemplos como os que estão registrados nas Sagradas Escrituras e daqueles que nós podemos considerar os heróis da fé. Por isso, de maneira especial, eu destaco aqui o exemplo de Moisés. Moisés, que sob ordem de Deus, mesmo diante da constante e obstinada dureza de coração de Faraó e das constantes negações,
Moisés persistia em ir até o faraó, pedir a libertação do povo de Deus. Ele foi 1, 2, 3, 4, 5 e o faraó persistia na sua dureza de coração, persistia em não deixar o povo ir, mas Moisés também era perseverante em, debaixo da ordem de Deus, ir até ele para pedir, para solicitar a libertação daquele povo que o Senhor havia o confiado. Será se nós temos essa mesma determinação? Será se nós temos essa mesma insistência? Será se nós temos essa mesma persistência? Vou dar aqui um exemplo comum de perseverança, de persistência no nosso cotidiano. Uma pessoa que foi até a autoescola para tirar a habilitação de carro, de moto, e por muitas vezes essa pessoa foi reprovada e essa pessoa continua indo fazer a prova, mas essa pessoa reprova, essa pessoa vai, mas essa pessoa reprova. Diante da insistência dessa pessoa, alguém pode olhar e dizer, mas por que não desiste logo? Que pessoa incompetente, que pessoa tola. Mas a gente pode olhar para essa pessoa que continua indo fazer a prova, que continua insistindo, que continua persistindo em tirar essa habilitação. A gente pode olhar com o olhar correto para essa pessoa e identificar nela uma persistência extraordinária. Se aquela pessoa desistir, ela já perdeu todas as chances. Mas se ela continuar persistindo, ela ainda tem chance. Ela ainda terá uma oportunidade de passar e de tirar aquela habilitação. Então nós precisamos entender o valor da persistência. Hebreus capítulo de número 10, versículo 35 está escrito assim: não percais esta convicção a que está vinculada, ligada, uma grande recompensa. Pois vos é necessária a perseverança, a persistência, para fazerdes a vontade de Deus e o quê? E alcançardes os bens prometidos. Então, a persistência, ela nos leva a uma recompensa. E está escrito lá assim: ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir virá, e não tardará. Meu justo viverá da fé. Pois se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Nós não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. O próprio Cristo disse em Lucas 21:19, é pela constância, perseverança e persistência que alcançareis a vossa salvação. Que eu e você possamos ser perseverantes, persistentes, constantes, mesmo que tudo, mesmo que muitas pessoas, muitas realidades estejam contra nós, mesmo que nada nos ofereça apoio, que nós possamos ter como fonte da nossa força o Senhor e que Ele possa ser o nosso maior motivo e que assim nós possamos permanecer persistentes. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo desse canal, em nome de Jesus.